é bem básica, assim. Ó, começou. Então, uma boa tarde a todos. Estamos começando aqui mais uma live. Essa live que integra a semana de homenagem a essa profissão maravilhosa e ao mesmo tempo tão desafiante, que é a profissão de enfermeira, né, para não discriminar ninguém. Então, quero inicialmente cumprimentar todas as pessoas que estão em casa nos assistindo, né? Quer dizer, todo mundo está em casa hoje, né? Cumprimentar os colegas que vão fazer parte aqui, a Thaís Farias, a Josué Souza e a Júlia, que são acadêmicos de diferentes momentos da academia, da universidade, e que vão falar um pouquinho hoje, né, da sua escolha e da sua trajetória até o momento, seja acadêmica ou trajetória profissional. Então, nós vamos estar falando dessa profissão que está em alta nesse momento, né, e ao mesmo tempo que é uma profissão que é tão desafiante e é tão encantadora, né, por outro lado. Eu queria também comentar que as lives dessa semana, né, essa live ela faz parte da semana de homenagem a essa profissão, e ela foi uma iniciativa do comitê da universidade, né, o comitê faz parte do grupo de enfermagem e saúde mental da Universidade Federal de Pelotas, e todas as lives até o momento foram um sucesso de público, de participação, e a gente espera que possamos ter a mesma audiência e a mesma participação de todos aqui. Certo? Então, nós vamos começar agora, então, ouvindo os colegas, né? E, então, a ideia seria cada um falar um pouquinho dessa trajetória, e aí, no final, a gente abre para perguntas também. Vocês também podem ir perguntando durante, a gente, na verdade, só vai respondê-lo no final. Certo? Então, queria começar conversando com a Thaís. Vou fazer uma pequena apresentação aqui da Thaís, né? A Thaís é enfermeira graduada, mestranda pelo Programa de Graduação em Enfermagem da UFPEL. Ela faz parte do Programa de Pesquisa em Saúde Mental e Saúde Coletiva da Faculdade de Enfermagem da mesma universidade, da UFPEL, e participa do projeto de extensão Barraca da Saúde. Trabalha também com a temática étnico-raciais, com enfoque na saúde de população quilombola. Então, a Thaís vai trazer um pouquinho para a gente, né, dessa experiência, dessa bagagem dela, né, falando de como se deu essa escolha e também a trajetória até o momento. Ok, Thaís? Olá, então, como a Márcia falou um pouquinho, meu nome é Thaís, né, estou muito grata pelo convite, né, e ainda mais nessa semana que é tão importante para todos nós, principalmente nesse meio que a gente está vivendo, né, nesse meio que a enfermagem está se mantendo tão forte, né, e tão batalhadora. Então, falar um pouquinho de como começou, de como eu também decidi seguir até o mestrado. Então, a gente fica, desde o tempo de escola, a gente fica depois, nos últimos anos, né, pensando muito o que a gente quer fazer. Aí a gente faz aqueles testes vocacional, tem pessoas que desde sempre, né, têm uma opinião do que quer, né. Eu mudei muito em função, na minha época mesmo, de escola. Chegou nos últimos anos, eu sempre pensava que tinha que ser alguma coisa mais da área da saúde, porque eu tive alguns fatos hospitalares com familiares, meu avô, tios, então era um ambiente que me agradava, né? Eu não sabia ao certo qual profissional, mas era um ambiente que eu me sentia à vontade. Depois de um tempo, eu me interessei também eu acabei escolhendo fisioterapia um pouco na época, mas também mudou muito. Também depois eu comecei a pensar como a Júlia, a questão do técnico de enfermagem, até pela questão quando meu avô ficou mais internado, até que veio pesquisando, né, tu vai olhando um pouquinho sobre os cursos que mais tu tem afinidade, eu achei que a enfermagem tinha tudo a ver comigo. É claro, a gente tem um pensamento um pouco meio leigo, assim, do que é a enfermagem, né? É aquela questão meio de que são apenas cuidados básicos que tu vai ficar no hospital, tu vai botar um soro. Muitas pessoas leigas, se tu for perguntar, pensam ainda dessa forma, não entendem, né? Também até a diferenciação de um enfermeiro para um técnico de enfermagem, de um enfermeiro, às vezes até mesmo para questões médicas, porque às vezes tem pessoas que falam: você ficou 5 anos fazendo a universidade, por que não fez mais um para ser médica? Né? E não sabem diferenciar que são profissões que cada um tem os seus detalhes e as suas diferenciações. Acabei escolhendo a Universidade Federal, por ser bem conceituada, por eu ser também já de Pelotas, então algo que me facilitaria, né? Também eu vim de uma família bastante humilde, então também não teria condições de pagar mensalmente uma universidade.
e fiz o processo como tinha que ser, através do Enem. Primeira coisa, assim, quando eu passei, né, tu não acredita, né, porque a minha família foi uma família que eu não tenho tantos exemplos, digamos assim, de pessoas que fizeram universidade, que seguiram algum tipo de carreira mais nessa área acadêmica. E aí, quando você entra, é tudo novo. Para mim foi tudo novo, até por não ter um pouco essas experiências, esse impulso, né, próprio de casa, né, que possa te especificar o que é uma universidade. Mas tive professores maravilhosos na rede pública que puderam me direcionar a escolhas. A gente fica... Tudo é novo. Como eu disse, a gente tem um pensamento do que é a enfermagem no início e sai com outro pensamento. Essa escolha, para mim, eu fui me apaixonando ao decorrer, cada vez mais ao decorrer da universidade, né? A cada setor que a gente vai participando, né? Como a gente sabe, ali na faculdade de enfermagem, cada semestre tem um ambiente que tu frequenta, tem pessoas diferenciadas que você lida, né? Por exemplo, um semestre maternidade, um semestre saúde mental, um semestre mais saúde totalmente coletiva, né? Tem épocas que tu fica bastante na UBS, então tu passa por diversos setores que vão te dando uma certa... Tu começa a ter afinidade. Então, cada setor era novo e cada momento era diferente. Então, isso cada vez mais foi me proporcionando mais vontade e certeza da escolha que eu fiz, né? Também pude explicar para muitas pessoas a diferenciação do que era ser um enfermeiro, né? Que a questão não era somente assistencial, tanto que por isso eu acabei seguindo também na trajetória também de uma preferência minha de ser docente, então por isso hoje em dia eu faço mestrado. Então a gente começa a observar que não é também só assistência, tem a questão de docência em geral, tem a questão de pesquisa. Às vezes a gente não vê tanto o enfermeiro como foco de pesquisa, né? E algo que tem que ser um pouco modificado, porque a gente sim faz outras coisas, além da questão só hospitalar, além da questão posto de saúde, né? A gente faz coisas por trás que às vezes talvez a população não perceba ou não conhece, desconhece também um pouco talvez da desvalorização da profissão, que hoje em dia a gente está vendo um pouco que está sendo mais valorizado, mas infelizmente no meio de um caos, né? De certa forma, é meio triste também a gente ter que passar por tudo isso para ter um reconhecimento maior. Então, a gente acaba também se identificando com aquele paciente. Eu me tornei uma pessoa, depois que eu entrei na universidade, na faculdade de enfermagem, uma pessoa mais sensível, uma pessoa que observa mais o contexto das pessoas, né, no geral, questões culturais, questões sociais, além da doença. O enfermeiro é isso, observar o outro além daquela patologia, né? A gente observa todo o contexto, né, daquele indivíduo que a gente está cuidando, né? Porque às vezes as pessoas, mas ele não se cuida, mas ele não faz isso, não faz aquilo, né? E às vezes a gente é a pessoa mais próxima para conversar e entender as motivações daquele paciente por não fazer um determinado cuidado, né? Porque às vezes você vai observar, né? O momento cultural dele, ele foi criado de uma forma diferente, ele veio de uma localidade diferente, ele tem uma família que não dá um suporte necessário para aquele cuidado, né? Às vezes condições financeiras, às vezes questões mentais, sentimentais. Então a gente tem que abranger uma gama de funções, né, naquele atendimento. Então isso foi para mim maravilhoso, foi algo que me despertou, né, e que eu fui observar que, nossa, o enfermeiro não é só aquela função, como diz, né, do cuidado do soro, do cuidado de dar banho, do cuidado, tem algo além disso. E também, conforme tu for adentrando, tu vai vendo também questões de pesquisa super legais em ambientes que a gente não vê. Então, isso me despertou bastante interesse, né? Eu, particularmente, me interessei mais pela questão coletiva, né, saúde coletiva, né, um pouco mais fora da área hospitalar, mas não nada que me impeça, eu também gosto dessa área, mas eu quis mais essa questão mais populacional, essa questão de estar em meio à sociedade, em meio social, né, em meio o contato direto com o outro, não somente as práticas, né, o contato do olhar, do conversar, tanto que, como a Márcia falou, eu trabalho com populações quilombolas,
um lugar que é totalmente, geralmente é mais afastado, tem práticas diferenciadas do que as formais, né? Então, eu quis me colocar num ambiente que me proporcionasse outros tipos de cuidados, além do que foi me fornecido no meio da universidade. E eu acho que essa profissão me deu a oportunidade de fazer isso, né? De poder sentar, conversar, compreender não somente a população que eu trabalho, mas também outras pessoas, e também entender os seus contextos de saúde e cuidados, até para também trazer um pouco para dentro da universidade, um pouco também em meio à sociedade, a forma de que outras pessoas vivem e lidam com a sua saúde em geral. Falei um pouco porque eu gosto bastante da enfermagem, e também acabei escolhendo também a questão também do mestrado, justamente por isso, né, por observar que existem outras possibilidades dentro da faculdade de enfermagem, ou desse curso, né, dessa profissão, que é a questão de pesquisa, que é a questão desse contato, justamente como eu já falei com o outro, que é a questão também de se doar aos alunos e mostrar outras realidades também, né, e de se mostrar aberto, né, a um universo que às vezes não, como é que posso dizer, não é visto mesmo, Agora me perdi um pouco, pessoal, desculpa, mas eu sou muito satisfeita com a profissão, eu sou muito feliz com o que eu escolhi, tanto que eu quero também proporcionar outras formas de cuidado, né, e foi mais isso, assim, o que me levou a esse conhecimento, contato inicial que eu tive com a família, e depois um contato de cada semestre que foi me proporcionando cada vez mais o gosto pela enfermagem. Falando um pouquinho também na questão da enfermagem no dia de hoje, a gente está vendo, né, um momento tão difícil, a gente está vendo como a nossa profissão pode auxiliar muito e como a nossa profissão é simplesmente bastante importante, né, nesse meio. Eu queria também, embora eu esteja afastada, eu queria também agradecer um pouco esses profissionais, né, e eu queria também que as pessoas valorizassem um pouco mais a nossa profissão, reconhecimento em questão gerais, e eu acho que é meio isso, assim, não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas tem bastante tempo? Márcia? Oi. Não, fica tempo? Não te preocupe, pode falar um pouco mais, não tem problema, né? Muito legal a tua fala, muito legal mesmo, Thaís, dá para, assim, sentir o amor, né? E isso é uma coisa que realmente eu acho que é uma das profissões que, se tu não amar, tu não consegue realizar. Essa é a minha sensação, né, em relação à enfermagem, assim. É muito linda essa tua trajetória de acadêmica, também da tua coragem, né, no sentido de, quando escutou lá de alguém que disse, bom, mas tu não quis estudar um pouquinho mais para ser médico, né? Então, todas essas questões que vêm, assim, atravessando a enfermagem desde a sua origem, né? Então, toda essa questão que ela nasce lá com a visão da religiosidade, né, da questão do amor, do afeto, da vocação. E a gente vê hoje que ela é muito, muito além de tudo isso. Claro que tu precisa de muito amor, né? Com certeza é o que move para fazer tudo isso, mas com certeza você faz muito mais, você faz muito além de tudo isso. É um trabalho extremamente gratificante e não deixa a desejar para nenhuma outra profissão, né? Então, é muito legal. Mas fica à vontade, se quiser colocar mais alguma coisa, o espaço é teu, né? A gente vai administrando o tempo aqui. Não, era mais isso, assim, a questão que eu da escolha mesmo, foi mais assim, não teve uma questão tão preparatória, às vezes foi foi um acaso, mas muito feliz para mim. Foi uma escolha, talvez, que eu, no início, estava meio perdida, mas que no fim me trouxe vários outros benefícios e felicidades que talvez eu não sei se eu encontraria em outra profissão, em profissões que eu pensei antes, né? Esse cuidado, como tu falou, Márcia, esse contato direto com o ser humano, esse cuidado, esse sentimento além do contato físico, é o mais importante. Como tu falou da religiosidade, que em muitos lugares a gente percebe que tem pessoas que se apegam muito a isso, e realmente a gente acaba acreditando em certas coisas de tanto conviver com sofrimento. A questão também da nossa própria saúde mental, que às vezes as pessoas hoje em dia talvez não se preocupam tanto com o que o enfermeiro pensa, além de tantas tragédias ou coisas que vivenciam diariamente, mas a gente sofre, sim.
A gente chora, a gente tem sentimentos, a gente se preocupa bastante, né? Então, a gente também tem que se manter uma boa saúde mental. Tem muitos problemas que também a gente não traz para casa, né? Porque a gente tem que também ter que delimitar o que é a questão profissional do que é a questão também de convivência em outros ambientes. E eu acho que é uma profissão maravilhosa, assim, eu sou suspeita a falar, como você disse aí, né, sou suspeita a falar porque eu gosto bastante dessa coisa, então é uma profissão que tem que, como tu falou, né, tem que gostar muito de lidar com as pessoas, porque cada ser humano é diferente, cada ambiente ou cada pessoa que tu vai atender tem um sistema, digamos, diferente, então tu tem que gostar de conviver com pessoas, senão é uma profissão que eu já digo que não tem como, né? E gostar do outro, gostar do cuidado, gostar de preservar, é maravilhosa, assim, eu sou inteiramente grata e foi uma escolha que hoje em dia me sinto bastante visível no meio, né? Então, acho que eu não tenho muito o que colocar, vou dar oportunidade para meus colegas. Não sei se tem mais alguma. E acho que a gente vai conversando no decorrer que tiver aparecendo algumas perguntas. Isso, Thaís. Depois, no final, terão as perguntas, e aí provavelmente vocês vão ter a oportunidade de falar também, né? E eu acho, te ouvindo falar, assim, percebe-se que a profissão. Só vou pedir, Thaís, que tu desligue o microfone e coloque no mudo, para não dar o ruído, né? Mas percebe-se que é uma profissão que, para além de uma escolha, né, a pessoa tem que ter um perfil também, ela é uma identidade, né? Ou seja, hoje a gente está vendo aí todos os dias, né, as pessoas que estão na linha de frente aí, no combate, né, ao Covid, realmente são guerreiros e deixam suas famílias, seus filhos, ficam distantes, né, tem que guardar os seus problemas, as suas dores e cuidar da dor do outro. Então, realmente não é para qualquer pessoa, né, tem que realmente ter uma identidade, um perfil, e tem que gostar muito daquilo ali, tem que ter uma garra muito grande, uma identificação muito grande com essa profissão, né, que é lindíssima e tem um trabalho, assim, fundamental, né. Então, agora a gente vai ouvir o Josué Souza, né? O Josué é um representante do sexo masculino. Eu falo isso porque a enfermagem, ela tem essa característica, né? Josué, eu vou pedir para tu desligar o microfone aí. Ah, tranquilo. Não, já peço para tu ligar. Mas a gente vê que é que tem a ver também com história da enfermagem, mas ela é marcada muito por essa questão do feminino, né? Assim, a maioria são mulheres, né? Então é interessante ouvir também uma voz masculina para que ele traga um pouco dessa né? Que ele possa desconstruir um pouquinho esse lugar aí que é de qualquer pessoa, né? Que tem a ver com gênero, idade, ou enfim. Tá bom? Então a gente vai ouvir agora o José Souza, né? O José, ele é acadêmico do curso de enfermagem da UFPEL. Ele atuou como coordenador do Diretório Acadêmico de Enfermagem na gestão 2018-2019 e atualmente ele é bolsista voluntário dos projetos de pesquisa e extensão da universidade. Então, José, a palavra é contigo. Eu queria que tu nos contasse um pouquinho, né, da tua história, da tua trajetória, da tua escolha. Obrigado, Márcia. Boa tarde, né? Quase aquele período de transição para boa noite, já que começa a escurecer. Eu sou atualmente bolsista de iniciação científica, e aí é uma característica minha, daí vem algumas coisas na Faculdade de Enfermagem da UFPEL. Eu estou em várias coisas, então eu sou bolsista de iniciação científica de um projeto de práticas integrativas e complementares no contexto da saúde rural, e estou em vários projetos de extensão, mas aí é tudo voluntário. Então, apesar, né, uma pergunta que fazem no começo do semestre para a gente, começo da faculdade, acredito que no começo também do técnico tenham feito para a Júlia e a Thaís tenha feito também alguma reflexão nesse sentido quando ela entrou na pós, a gente fala pós, mas no mestrado, a princípio. Porque eu quis ser enfermeiro e ontem estava conversando aqui com a minha mãe, vocês vão entender o papel dela nessa história, e ela falou, tu não vai contar aquela história. Aí eu falei, mas mãe, eu não posso mentir. Então, a minha história com a enfermagem, ela passa pelo tato da minha mãe, né? Eu lembro muito bem, nós em Marituba, que nós não somos do Rio Grande do Sul, né? Eu sou de Fortaleza, e nós passamos um tempo em Belém, nós moramos no Pará, e ela virou um dia para mim e falou assim, o Josué tem cara de médico.
E hoje eu entendo quando ela fala isso, né? Eu entendo quando ela fala médico, doutor, alguns termos assim. E nesse sentido eu sempre caminhei para a área da saúde. A princípio eu sou o cara da natureza, né? Eu gostava de ciências, sempre fui apaixonado por biologia. Minha primeira opção, a primeira opção foi engenharia agrícola, né? E depois eu quero cuidar de pessoas. E aí eu fui para biomedicina. E minha mãe, eu procurando, conversando com a minha mãe, sempre teve esse diálogo muito forte. E ela, José, mas biomedicina é laboratório, acho que tu fica bem legal, né, de cientista. Eu falei, não, mas por mais que eu goste de pesquisar, de investigar, o que eu mais gosto mesmo é contato com a pessoa, relação. E aí eu pensei, tá, então vou ser médico, vou estudar para fazer medicina. E nesse pensamento, isso no terceiro ano de ensino médio, eu entrei no terceiro ano de ensino médio, mudei de turma na escola, pensei, não, eu vou estudar, vou ser médico, vou melhorar minhas notas, vou me esforçar, vou ser médico. E fiz um planejamento gigante até 2025, incrível, né? Como a gente não sabe das coisas. E tudo isso envolvia o Nordeste, que nessa época eu já estava em Recife de novo. E eu fiz um planejamento gigante para ser médico da aeronáutica. E tá, o que acontece? Greve de professores, greve da polícia, greve dos ônibus. Nós terminamos a escola na última semana de dezembro de 2015. E na primeira semana de janeiro eu estava vindo de carro com meu pai para Pelotas. Então tudo ficou muito subjetivo para mim no ano de 2015, quando eu encerro o ensino médio e tenho que tomar aquela decisão terrível para todo jovem, todo adolescente, que é que curso eu vou fazer, que profissão eu vou seguir. Eu me encontrava em uma situação totalmente desestabilizada. A única segurança que eu tinha, a única firmeza que eu tinha era o meu pai, minha família, e a igreja, né? Então o meu pai não terminou o ensino fundamental e está bem hoje, conseguindo sustentar. Eu pensei, vou fazer a mesma coisa. E ele falou, não, você não vai fazer a mesma coisa, você vai entrar no curso sim. E a minha mãe botou minha nota no Enem, e ainda com aquela mentalidade, né? Na primeira nota, no SISU de verão, que a gente tem aqui em Pelotas, ela me colocou para medicina, e o meu nome apareceu na lista, apareceu na 5ª página lá da chamada oral, e eu pensei, vou entrar em medicina. Fiquei feliz, animado, e me deu esperança, sabe? Essa é uma outra palavra, esperança. Então, quando chega na chamada oral, eu lembro muito bem, e eu fui com meu pai, a gente chegou lá umas 7 horas, saímos de lá meio-dia, com fome, cansados, e o meu nome não tinha sido chamado, e eu fiquei assim, nossa, cara, eu cheguei tão perto, eu vou tentar, vou me esforçar. E até o terceiro semestre terceiro ano da faculdade, eu mantive o hábito de fazer Enem. Então, não, vou pegar minha nota e colocar no inverno de novo, só que eu vou botar para enfermagem. Então, a enfermagem, para mim, surge nesse contexto totalmente bagunçado, sabe? Em que eu não sabia exatamente o que eu queria. Eu sabia que eu queria cuidar de pessoas, estar com pessoas. Então, eu entro na faculdade de enfermagem, né, com esse pensamento, com esse histórico, com esse propósito. E algumas palavras que me chamaram muita atenção, algumas coisas que me ajudaram muito a entender a enfermagem, entender o papel da enfermagem, foi a palavra cuidado, exatamente a palavra cuidado, né? A gente fala que é a arte do cuidado, a ciência do cuidado, o profissional do cuidado. Então, entender essa palavra, para mim, as várias aplicações dela, foi fator exponencial para mim decidir, ainda na primeira semana de aula, que eu não ia fazer medicina nada, eu ia ficar em enfermagem, né? Então, a oportunidade de conhecer pessoas, de entrar em projetos. Então, lembro que em 2016 eu tive outra greve, né? O FUPEL teve uma greve, uma paralisação. Então, nessa oportunidade, eu entrei em um projeto de pesquisa e praticamente daí em diante deslanchei. Mas a enfermagem, ela surge para mim exatamente nessa situação. E aí surge uma outra situação, né? Agora eu quero pegar um pouquinho a situação de gênero que a Márcia citou, né? Quando o menino fala que quer ser da área da saúde, fala que vai ser médico. A menina, quando fala, vai ser enfermeira. Né? Quando um engenheiro, um acadêmico de engenharia entra na faculdade, os amigos falam, já sei quem vai construir minha casa. Né? Quando um acadêmico entra em enfermagem, perguntam, quando é que vai passar para medicina? Então, são alguns contrastes que eu tive que lidar, ademais, o fato de ser um dos poucos homens da minha turma. Minha turma começou, se não me engano, com 8 homens, né? E hoje, se não me engano, temos 4.
mas da minha turma inicial, apenas 2. Então, a gente vai vendo o peso que tem, né? Algumas pessoas, mas é bom ter homem na enfermagem, e aí eu penso, poxa, cara, não, a mulher também pode fazer a mesma coisa que o homem, mas eu acho que seria interessante, sabe, ter mais homens na enfermagem, até porque tem coisas que tu quer compartilhar, né? Pensando em saúde mental, tem coisas que tu quer compartilhar, raciocínios, atividades que tu não consegue fazer, porque na tua turma só tem mulher, então tu não consegue ter, por mais que tu se aproxime, sempre tem uma barreira, sempre tem um limite que tu vai precisar colocar para si, né, para não virar uma coisa, uma relação, um relacionamento afetivo, por mais que tenha amizade, por mais que tenha. Então a gente tem que se organizar, se policiar, um termo que meu pai muito usa, né, para desenvolver a profissão, aprender, né, e na verdade eu aprendi muito a me relacionar com o sexo oposto, com as mulheres, com as meninas, graças a essa oportunidade de começar a faculdade. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, então, efetivamente, eu não tenho grandes dificuldades. Mas é muito bom, até hoje eu aprendo muitas coisas, né? Coisas que eu faço que eu... isso aqui foi legal, isso foi certo, eu acho que eu deveria ter feito isso, e elas chegam, me corrigem, ou dão sugestões. Então, a enfermagem, ela me proporcionou tudo isso. Então, hoje eu só tenho a agradecer a enfermagem, não pensando em futuro, né? Eu não penso em sair da enfermagem, até porque a minha profissão vai ser enfermeiro, a minha profissão é enfermeiro. O que eu tenho de ideias, né? Eu sigo na mesma linha de raciocínio da Thaís, que é a atenção coletiva, saúde da família. Eu penso em fazer alguma coisa na assistência, pegar experiência, mas parece que a Thaís está limpando o caminho para mim, me mostrando o caminho, que eu vou seguir quase os mesmos passos que ela, né? Eu pretendo fazer o mestrado, pretendo exercer a docência. Eu acredito que mais do que as pessoas, entrei, estou aqui, e levar, como que uma expressão que eu aprendi no Rio Grande do Sul, né? Levar nas coxas, eu acho que é importante as pessoas significarem os processos em que elas se encontram, né? Que elas participam. E o meu processo significativo nesses últimos 4 anos, hoje eu estou no 8º semestre, foi a enfermagem. Que me oportunizou entrar no projeto de pesquisa, me oportunizou utilizar outras habilidades que eu já tinha, né? Incrementar, e o próprio diretório acadêmico, que serviu como uma grande experiência, né? O enfermeiro hoje ele se encontra e ele desenvolve um papel de liderança na equipe de saúde, independente de onde seja isso, e o DA me ajudou muito a reconhecer falhas, dificuldades e potencialidades também, coisas que eu posso fazer, perspectivas que eu tenho. Então, acho que, por mais que tenha sido só um período, eu carrego muito no peito, no coração, as pessoas que participaram, cada coisa que aconteceu, tudo se leva para a experiência, né? E incentivar, né? Não sei se tem alguém que seja interessada em entrar, algum interessado no curso de enfermagem, tem que incentivá-lo. Né? Eu falo isso, a primeira vez que eu falei isso numa recepção de alunos, soou meio estranho, mas eu gosto muito de ver homens nas turmas de primeiro semestre, isso é bem legal, assim, dá uma animada. Vou continuar para incentivar mais pessoas. Eu tinha pensado nisso. Ok, então, José, eu te agradeço pelas tuas palavras, assim, pela tua trajetória, tua história lá vindo de Fortaleza. Realmente são construções sociais, né, essa questão toda, não só de, né, curso para homem, curso para mulher, tá provado aí com a tua presença, com as tuas experiências, que isso é a maior bobagem, que realmente é uma construção, e a gente tem que estimular e incentivar realmente as pessoas a procurarem aquilo que elas amam, não aquilo que tem a ver com, né, com papel social, né? Então, eu acho que a gente realmente tem que ser um incentivador. E muito bom ouvir vocês, né, tanto tu quanto a Thaís também falando de quererem ser professor, que é uma profissão maravilhosa, né? Então, da aula de enfermagem, eu acho que, enfim, acho que teremos aí 2 futuros excelentes profissionais, né? E agora, então, eu vou passar a palavra para a Júlia. A Júlia, ela está no técnico, né? Ela está fazendo curso técnico no IFRS, em Rio Grande. Júlia Rosa. Então, ela vai nos contar um pouquinho, assim, de como é que foi essa decisão, que é recente, né, Júlia, assim, no sentido de que está entrando, está no técnico, né? Não chegou na graduação ainda, mas eu tenho certeza que tu tem bastante coisa para nos contar também aí da tua experiência, da tua escolha. E o espaço é teu. Conta pra gente como é que foi isso.
Boa tarde, pessoal. Agradeço bastante a oportunidade de estar aqui representando o técnico e pela escola do IFE, aqui de Rio Grande. E tudo é realmente muito recente, entrei agora no ano de 2019, e o que me trouxe até a enfermagem foi o histórico familiar de ter tido um irmão com deficiência física e estar sempre junto nos tratamentos dele com a minha mãe, né? Ele viaja muito para Porto Alegre para fazer tratamento lá, e quando tem procedimentos cirúrgicos e tudo mais, a gente está sempre acompanhando. E desde então foi uma loucura total, tu estar ali no meio, ver pessoas diferentes cuidando do teu irmão, te prestando assistência também psicológica, né? Então, eu comecei a visualizar isso como é o que eu quero fazer. São pessoas que eu também pretendo ajudar, que eu quero fazer a diferença na vida de alguém. Então, ele foi a pessoa que mais contribuiu para eu querer essa profissão. Claro que eu recém estou no técnico, mas eu penso sim em fazer uma graduação de enfermagem e tudo mais e dar continuidade, trabalhando na área, sempre em busca, né? Aqui no IFE a gente faz semestrais, então são 2 ao ano, e no ano passado, o primeiro semestre era muito com o que eu vejo em casa, então eu não via tanta dificuldade em fazer as coisas, né? Mas ao pegar e tratar de uma pessoa que para ti é desconhecida foi bem desafiador para mim. E então tu vai com o auxílio das professoras, meu Deus, não fossem elas, a gente estaria muito perdido, assim. A gente foi indo, construindo ao longo dos semestres, e no segundo semestre já foi mais diferente, né? Clínica médica, clínica cirúrgica, nos mostrou um novo caminho, um novo mundo. Mas mesmo assim, sempre buscando o melhor. E uma coisa que eu sempre faço é não ficar só nas aulas, estudar bastante e procurar cursos para fazer. No ano passado mesmo, estando no primeiro ano do técnico, eu fiz um curso de socorrista já, e agora no segundo ano, né, a perspectiva era vir para urgência, emergência e usar esse curso a favor, né. Só que agora com a função da pandemia, tudo está paralisado, assim, teoricamente. Tenho estado em casa, mas sempre fazendo cursos online, de acordo com o semestre que eu tô, sempre buscando alguma coisa, se tô com dificuldade, né, e buscando soluções antes de voltar às aulas para não deixar tudo conturbar. Mas eu espero que com os anos, né, e da profissão, consiga ajudar bastante gente, fazer a diferença, né, e acho que é isso. Que legal, Júlia. Legal tua história também, né? E pode ter certeza que tu já está fazendo a diferença, né? E pelo que eu ouvi nas lives durante essa semana, e também ouvindo a Thaís falar, Josué, eu acho que é uma profissão que tu não para nunca de estudar, de ler. Então, é bom já começar cedo mesmo o treinamento aí, lendo, fazendo cursos, né? Porque virão muitas coisas, né? Muitas atualizações, e que bom isso, né? Então, assim, foi muito bom, foi muito prazeroso ouvir todos vocês, né? Ouvindo também a Júlia aqui e também lembrando da fala do Josué, né? De ter que tomar uma decisão tão cedo. Todos nós temos que passar por isso um dia, né? De ter que decidir lá aos 16, 17 anos, sei lá, o que a gente vai ser, né? Realmente é uma decisão muito difícil para um adolescente, para uma pessoa que não tem experiência nenhuma, que não conhece nada, né? Como diz a Júlia, tratar de alguém que não conhece, né? Então, assim, tudo é muito novo. Mas eu acho que é interessante isso também, essa descoberta, né? Então, é interessante que todos vão pela mesma questão, esse olhar ainda da profissão, muito vinculada com o assistencialismo, muito vinculada com a questão do cuidado, e depois eles descobrem, né, um universo de possibilidades dentro desse curso, assim, é um curso que não acabam as possibilidades, né, e a gente, quem não está no dia a dia, no cotidiano, né, então eu ouvi ali na história da Júlia e também da Thaís, que ambas tiveram essa
essa relação com familiares doentes, então elas tinham esse acesso, né, a hospitais, então de alguma forma elas estavam ali visualizando e convivendo com essas profissões. Então isso fez com que elas despertassem para atuar na área da saúde. Mas muitas vezes as pessoas não têm essa experiência, né? Eu, por exemplo, não tive essa experiência, então muitas vezes você não tem e acaba não indo para né, naquela direção, ou ficando realmente com uma imagem que é essa que todo mundo conhece, né, do cuidado, da profissão, enquanto vinculado muito à questão da religiosidade mesmo, né, alguma coisa assim de entrega, enfim, de assistencial, né, mas com certeza é muito mais do que isso, com certeza, né. Então, gente, assim, acho que agora a gente então abre para perguntas, né, e eu vi que tinha uma pergunta lá já do Everton. O Everton Ribeiro, então, ele estava questionando que conselho vocês dariam para os usuários da saúde mental, né, e para os suas famílias, de como cuidarem das suas saúdes mentais, né, nessa pandemia. Então, sugiro começar, talvez, com a Thaís, talvez a Thaís respondendo essa pergunta, né, já que atua também na área de saúde mental aí, como é que tu vê essa questão, né, como é que tu vê essa pergunta aí do Everton? Então, essa pergunta é bastante pertinente, né, no momento que a gente está vivenciando, né, porque além dos usuários que já têm uma carga, né, devido a algumas patologias, algumas coisas que eles já, alguns sofrimentos psíquicos que eles passam, né, agora nesse momento a gente está sentindo que os CAPs, muitos estão apenas atendendo em momentos de urgência, o que é bastante sério isso, né, porque para muitos usuários era o refúgio deles, né, às vezes eles estão há tanto tempo com os próprios funcionários, se sentem tão à vontade, né, que agora ter essa barreira, esse corte da frequência, eu acho que isso pode sim piorar algumas situações, e até mesmo os próprios familiares, né? Alguns familiares a gente sabe que não sabem lidar muito bem com algumas questões desses usuários de saúde mental, né? Até porque às vezes não convivem sempre, às vezes não estão sempre em casa para conviver e agora podem estar tendo algumas dificuldades. É uma pergunta bastante complexa, assim, do que a gente pode fazer. Eu acredito muito também da questão da compreensão dos familiares, principalmente, né, com esses usuários, da busca, sim, em casos essenciais, né, que precisam, sim, de algum cuidado maior, de que não possa ter somente o suporte da família. Eu também penso muito nas práticas alternativas, né, que possam auxiliar essas pessoas, tanto como seja procurar fazer algumas coisas que eles gostem, né, eu sei que em meio ao ambiente que a gente está isolado é difícil, mas tentar proporcionar tanto para a família quanto para esses usuários momentos que eles acham interessantes entre família, seja vendo algum filme, seja escutando alguma música, alguma coisa que essas pessoas prefiram, seja fazendo sessões de relaxamento, seja procurando algumas formas que possam diminuir um pouco essa ansiedade, um pouco esse sofrimento, um pouco como é que posso dizer? Um pouco esse momento difícil, né? Que a gente possa compreender um pouco melhor o que a gente está passando. Sim, vai ter momentos que vai ser necessário uma busca, talvez, de algum profissional, mas eu acho que essa questão também da família pode ser muito boa também para os usuários de saúde mental, o contato maior com essa família e um pouco da compreensão também do seu próprio processo de ser uma pessoa que usa, que frequenta algum ambiente para a sua própria saúde mental e também de formular novas técnicas para conviverem, né? A gente vê muito nos CAPs, muito nos estágios que a gente foi, muitos usuários que sabem pintar, desenhar, quem sabe essa troca um pouco com a família, quem sabe um dia sentar com o seu familiar e tentarem desenhar, tentarem pintar, tentarem fazer um artesanato, tentarem conviver um pouco mais junto, tentarem dialogar, tentarem conversar. Eu acho que isso pode ser uma forma de tentar amenizar. É claro, vai ter todos os dias, vai ter um dia mais difícil que o outro, é um passo, digamos, de formiguinha, mas acho que pode ser algumas técnicas que podem auxiliar um pouco na questão de relaxamento e sair um pouco desse foco. Eu acho também a questão de não ver muito também as notícias.
Para nós que já somos profissionais, é algo que agonia bastante, né? Tu vê a taxa de número de mortalidade, a morte de vários profissionais, a morte de várias pessoas, né? O aumento da doença, eu acho que também pode também nos cada vez mais nos angustiar. E se tu liga a televisão, eu acho assim, toda hora tá aquele bombardeio desse assunto, eu acho também evitar todo esse momento. Sei lá, pode também não precisa ficar totalmente indiferente o que está acontecendo no mundo, mas escolher um determinado momento. Gosto de tal jornal, vou olhar apenas aquele jornal e acabou. Durante o dia, durante a noite, enfim, fazer outras práticas que possam diminuir e não ficar só focado nesse momento que a gente está vivendo, né? Tentar compreender, tentar ser bastante positivo. Acho que a gente tem que ser bastante positivo, né? E eu acho que isso também pode auxiliar, procurar bastante também questão de... eu sou um pouco mais religiosa, então procurar um pouco também se apegar, eu acho um pouco essa questão de se aproximar a algumas práticas que a gente talvez deixe um pouco de lado, talvez o convívio, eu acho que também isso pode auxiliar também nessa convivência, tanto para o usuário como para a sua família, né? Mas eu acho que a questão mais de tentarem ser junto, não praticar um isolamento dentro da sua própria casa, né? Porque a gente, em muitos lugares, hoje a gente está sentindo um pouco o que muitas pessoas falam, né? Que para usuários o isolamento era a melhor forma de prática, que a gente não, para mim, não funciona, né? E hoje a gente está sentindo como é ruim não conviver com as pessoas. Então, também não deixar aquele familiar também isolado dentro da sua própria casa, né? Trazer ele para o seu meio, trazer ele para o seio da família, trazer para a convivência, trazer para viverem junto, para conversarem talvez sobre essa situação, porque tem certos momentos que a gente precisa também desabafar. Então, eu acho, e fazer novas práticas. Levantar no horário habitual, fazer algum exercício, se puder, no seu ambiente, seja no pátio, seja dentro de casa, né? Que a gente hoje está vendo muitos profissionais utilizando de meios de online, quem tiver oportunidade, quem tem também o acesso à internet, que a gente sabe que muitas pessoas não têm, de também fazer uma prática dentro de casa, e a questão também do relaxamento e também artes em geral. Eu acho que isso, eu acredito que possa dar um pouco uma amenizada, né? Porque como a gente está vendo, tem uma longa caminhada ainda desse período da pandemia, então acho que a gente tem que se fortalecer todos os dias um pouquinho. Essa é a minha opinião. Não sei se meus colegas têm algo mais. Muito obrigada, muito obrigada. Pode sim, José, por favor. De entrar na faculdade, meus colegas falavam, José vai fazer arte, vai fazer arquitetura, vai fazer, sei lá, outras coisas, mas envolvido muito com a arte. E eu acho legal esse conselho que a Thaís traz, né, de procurar a forma de se expressar, não guardar isso. O Everton, ele traz uma questão que é um pouco minha também, né? A saúde mental, ela é para todo mundo, não apenas para as pessoas que estão ou fazem uso do serviço de saúde mental, né, que é a assistência. Então, acho que, quem sabe, o conselho seja para todo mundo, né? Essa questão da arte é muito boa da Thaís, né? Se expressar, chegar para uma pessoa, ligar para ela, mandar mensagem, fazer videochamada, claro, muito da disponibilidade de cada um, né? Trazer para perto pessoas, né? Criar vínculos, fortalecer redes, né? Para que a gente possa estar se aproveitando dessa situação, dessa oportunidade, quem sabe para ressignificar a relação que nós temos com outras pessoas. Muito é falado sobre a importância de ficar sozinho, de se ressignificar, de trazer uma nova perspectiva sobre as próprias práticas, os próprios entendimentos. Isso é importante, eu acho que é importante. Mas acredito que no contexto a gente não pode colocar isso como o 100% todo. Tem que ter o individual, sim, mas nós somos seres relacionais, né? A raça humana, ela é uma raça que procura relação, nem que seja relação de conflito, mas procura uma relação. Então, acho que se eu posso trazer alguma coisa, se responde à pergunta do Everton, se complementa a resposta da Thaís, é essa, né, de criar vínculos, fortalecer vínculos,
Eu gostaria de reforçar também o que ela falou sobre os jornais. Gente, evitem, né? Não é porque o jornal A ou o jornal B fala uma coisa ou outra, não, mas é por causa da notícia, uma notícia pesada, né? Todo dia no começo da pandemia mesmo, toda noite eu tirava da meia-noite a 1 hora para me atualizar sobre os dados da Organização Mundial da Saúde. Então eu olhava a infecção, olhava pesquisas, eu olhava mortes, e aquilo começa a ficar pesado, sabe? Hoje não faz nada, mas amanhã, depois vai somando tudo. Então, acho que eu concordo, fortaleço esse argumento da Thaís, né? Procurem por notícias boas, procurem por filmes alegres, por comédias, por romances. Conversem com pessoas, né? E aproveitem as oportunidades para estar pensando, refletindo sobre o que cada situação, cada momento, cada conversa significa ou pode significar, né? Não sair para atitudes como é que é, intempestuosas, assim, mas que a gente possa estar tendo paciência consigo, né, entendendo que esse é um momento difícil, é um momento complicado para todo mundo, e aproveitar as oportunidades que aparecem, tanto para se relacionar quanto para desenvolver hobbies, habilidades, coisas que a gente sente prazer. Legal, legal. Júlia, quer colocar alguma coisa? Tranquilo? Eu concordo bastante com os dois. Acho que já colocaram tudo o que tinha para falar. Que eu acho que é o momento das famílias se reconectarem, né? E não sei, acho que tá na hora de todo mundo acalmar um pouquinho e começar a refletir sobre tudo que tem acontecido, sobre o que a gente vai fazer de diferente quando tudo voltar. E acho que é isso mesmo. Tentar buscar fazer coisas mais caseiras, né? Assistir algumas coisas boas, não ficar pensando só em coisas ruins, em negatividade, porque pensamento também atrai, né? Então tem que pensar coisa boa e que logo tudo vai passar. Ok, obrigada, Júlia. Então, assim, é bem interessante a fala de todos, né? Acho que vai bem nessa questão do ressignificar, né? Ressignificar o papel da enfermagem, ressignificar o que é saúde mental, ressignificar o papel da família nesse processo todo aí, que eu acho que é um momento agora, né? Pode ser até sofrido no início, assim, a gente estar ali em contato o dia todo. Isso para todas as famílias, não só onde tem um doente mental, né? Isso para qualquer família. Mas depois percebe que aquilo foi muito bom, que aquilo foi difícil, mas era importante, aquela parada, o estar... Né? Então, acho que é bem isso aí que a Thaís colocou muito bem, né? E Josué e a Júlia também complementaram aí da melhor forma, né? Então, assim, agora uma perguntinha para vocês, né? A gente tem alguns minutinhos aqui, ainda uns 10 minutinhos, então é uma pergunta minha para vocês os três, queria que tentassem responder de forma rápida, assim, mas assim, se vocês fossem fazer essa escolha hoje, se hoje, em meio à pandemia, vocês tivessem que fazer essa escolha profissional, de uma profissão a seguir, né, vocês optariam novamente pela enfermagem, e por quê, assim, né, tentando ser breve, vamos ver se vocês conseguem ser sucintos, né. Fiquem à vontade, quem quiser começar, né? Começa, Josué. Na hora que tu faz a pergunta, Márcia, e eu quero que todo mundo ria comigo nessa, né? Não me julguem. Mas a primeira coisa que eu penso é, não queria ser enfermeiro nessa hora, né? Pô, tô colocando a minha vida ali em risco, vou ganhar mal, meu salário é pouco, a minha família... Não, mas... Aí quando a gente começa a pensar de novo, aquela coisa dos valores e significados individuais, né? Eu, por exemplo, eu não conseguiria ficar na minha posição de, sei lá, em casa, eu sou um programador de jogos, por exemplo, e ficar em casa, eu ficaria com aquele formigamento, né? Eu, Josué, se eu fosse programador, eu ficaria formigando, o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer? Então, eu acredito que eu tenho muito essa ligação também da Thaís com o divino, com Deus. Então, eu acredito que tudo tem um propósito. Então, se lá em 2015 teve aquela greve que me deixou muito para baixo, que
Depois tem essa viagem para Pelotas, então várias coisas nesse sentido que chegam hoje para mim, Josué, o oitavo semestre de enfermagem, eu acredito que são todas pequenas ações, né, movimentações divinas, para que, eventualmente, com a oportunidade, eu possa estar apoiando a causa, a vida e a manutenção do bem-estar de outras pessoas. Eu acredito muito nesse propósito de vida e pretendo seguir, né? Acho que hoje eu faria a mesma escolha. Talvez com as informações eu faria uma escolha mais consciente do que eu fiz naquela época. Mas certamente eu acho que eu não conseguiria. Hoje eu não penso em outra coisa, né? Eu penso em terminar a enfermagem, começar o mestrado, o doutorado, depois o exército e voltar para ser professor com experiência. Mas eu acho que respondendo a pergunta da Márcia seria isso. Tá, vou eu então. Thaís? Também é complicado, como o José falou, né? É arriscado, né? Pelo que a gente está passando. Se eu não tivesse a bagagem que a universidade me deu, que a faculdade, os ambientes que eu vivi, os lugares que eu fui, eu repensaria, de certa forma. Mas pela questão disso do medo, né? É algo que causa medo, é algo desconhecido. O coronavírus é algo desconhecido, é algo assustador, ainda mais se for uma pessoa como a gente, que é da área da saúde, a gente tem que se aprofundar, a gente se aprofunda muito mais, porque é algo até que a gente também não teve a oportunidade de estudar na própria academia, então assusta, dá medo por ti, dá medo pela tua família, dá medo em todos os momentos. Se eu não tivesse a bagagem que eu tenho hoje e conhecer o que eu adquiri nesses anos, talvez eu repensaria. Aí eu não saberia te dizer se sim ou se não. Mas se eu já tivesse já essa consciência do que era a enfermagem, né, das áreas que eu podia passar, de todas as coisas boas que eu conquistei, de todos os lugares legais e eventos, enfim, de todas as coisas que a enfermagem me proporcionou, com certeza, né? Com certeza. A gente fez uma escolha desse cuidado, né? A gente fez uma escolha de estar próximo ao outro, e o que dá medo não é a profissão. O que dá medo é a falta de materiais para te trabalhar, é a falta de EPIs, proteção para te proteger e se cuidar. Eu acho que eu teria um medo disso. Não é da minha atuação como enfermeira no meio a uma pandemia. É o suporte que seria me dado para mim poder me proteger e também proteger as pessoas, né? Porque eu acho que às vezes a gente vê tanto os profissionais também que hoje em dia faleceram e também se contaminaram. A preocupação de eu ter me contaminado e talvez prejudicado também outras pessoas, eu acho que seria difícil para mim, né? Porque não é uma questão, a gente não vai poder pensar só na gente, a gente tem que pensar na gente e no outro. Então, acho que se eu não tivesse, talvez, tudo necessário, né? Eu acho que seria tudo mais difícil e talvez me daria uma opção de talvez repensar um pouco mais. Mas, pela escolha da profissão, não, é maravilhoso, é o que eu escolhi, é o que eu quero estar com o outro e é tudo certo. Pegando já o que a Thaís acabou de falar, né? Ali a falta do EPI para a gente que está na linha de frente para poder prestar o cuidado do outro sem ter o próprio cuidado é muito delicado. Mas acredito que todos esses fatores nos mostram ainda mais a importância de ter escolhido essa profissão, de estar andando nessa profissão, porque se não tivessem pessoas com coragem, com vontade de estar lá, o que seria do outro? O que seria de nós se estivéssemos contaminados, né? Então eu acho que a profissão é incrível e mesmo com todas as dificuldades que a gente encontra aí para prestar os cuidados, ali a desvalorização social, eu acho que tudo contribui para nos mostrar se é realmente isso que a gente quer, se é esse caminho que a gente quer seguir. Porque, que nem o Josué falou mais cedo, contando sobre a história dele, tudo começou muito novo. A gente escolhe a profissão muitos novos, assim, né? Eu mesmo escolhi com 18, 19 anos. Então, tu tá no mundo. E o que tu quer é prestar o cuidado e ter a garantia de que tu vai poder prestar esse cuidado
bem equipado para não ter risco de contaminar ninguém, né, tentando ajudar e tudo mais. E eu acho que é isso. Obrigada, Júlia. Obrigada, Josué e Thaís. Joguei uma perguntinha aí danada para vocês, né? Mas, assim, adorei as respostas. Acho que a gente caminha para encerrar essa live com chave de ouro mesmo, assim, porque quando a Thaís me fala ali se ela repensaria hoje, né? O que me vem é que não é a questão da enfermagem, porque quando ela começou a falar da profissão lá no início, o olho brilhava e deu para ver o amor todo por aquela profissão que ela tem, né? Eu acho realmente que é muito mais uma questão de políticas públicas, né, de gestão, que isso envolve não só a profissão né, de enfermeiro, enfermeira, mas praticamente todas as enfermeiras, todos os trabalhadores no Brasil hoje estão passando por uma situação difícil, né? É claro que o enfermeiro está muito mais exposto porque estão na linha de frente, né? Ou as pessoas que trabalham na área da saúde em geral. Mas, na verdade, hoje, os trabalhadores em geral passam por essa dificuldade toda, então todos eles estão precisando muito desse cuidado, né? De cuidar do outro, mas também cuidar de si. Então, eu queria agradecer a todos vocês pelas lindas falas, os lindos depoimentos. Eu acho que foi muito legal, assim, conhecer cada uma das histórias, né? Ouvi-los foi bom mesmo, e tenho certeza que está inspirando muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui a gostarem ainda mais dessa profissão, que com certeza é muito respeitada pelas pessoas, né? Não vamos falar aqui em gestão pública, vamos falar de pessoas. E com certeza uma profissão gratificante, desafiante, não é para qualquer um, tem que assim, ter muito, né, faca na bota, como diz o gaúcho, né, assim, tem que ser uma pessoa forte realmente para encarar uma linha de frente, né, uma UTI, não é fácil, eu admiro, eu acho que eu não teria essa grandeza toda aí, né? Mas assim, é muito legal. Parabéns para vocês. E eu queria, então, encerrar com uma palavra, assim, né, do que vocês resumem, se é que se consegue, né, uma palavra para resumir a profissão de vocês, ou a relação de vocês com essa profissão, assim, e que encerre também essa live, né? Então, vou deixar vocês podem fazer uma despedida, né, normal e finalizem com uma palavra, né? Por favor, quem quiser começar aí. Thaís? Tá. Eu termino, então. Eu queria, como tu falou, Márcia, eu queria agradecer a todos, a ti, a todos, né? O programa também, o canal, que proporcionou um pouco desse momento. E algumas palavras. É difícil uma palavra, né? A minha palavra seria garra, né? Ou força. E o que eu queria também finalizar é que, por favor, que as pessoas continuem valorizando a enfermagem, fora da pandemia, né? Que questões, como tu falou, políticas públicas, questões de teto salarial, questões de materiais necessários para a nossa profissão, né? Valorizem o nosso olhar direcionado tanto para a questão cultural, social, física, mental, né? Valorizem esse trabalho, porque esse é o nosso ano, seria o nosso ano, o ano da grande enfermagem, e nada é por acaso, como o Josué falou. Acontecer uma pandemia no ano da enfermagem é algo que é inexplicável, digamos assim. Não é por acaso que está acontecendo, não é por acaso que está mostrando ainda mais o nosso valor. Então, eu desejo muito que isso continue. Eu acho que esse momento, essa fase, se Deus quiser, vai acabar. E eu espero que toda a nossa luta de antes, né, que a gente já vivia lutando, seja mais visível e que essas mortes que estão acontecendo, tanto como de pacientes, de pessoas em geral, assim como muitos profissionais, não sejam mortes nulas, perdidas, que tenham um significado, como a gente está falando toda da não vou conseguir falar agora, do significado das coisas, que a gente perpetue isso, essa importância do outro, essa importância das pessoas, e que vidas importam, indiferente do lugar, indiferente do ambiente. Também a luta pelo nosso SUS, que eu acho que seria muito mais difícil, então, que a gente lute, e agora
saiba por que é importante uma universidade pública, por que é importante o SUS, que é em todos os ambientes, né? Então, que seja reforçado, as pessoas lutem e preservem isso, preservem os profissionais da saúde em geral, né? Preservem nós, enfermeiros, e preservem essa luta pelo SUS. Então, muita força, desejo muita força a todos que estão na linha de frente, a todos que estão lutando por isso, e também pela nossa profissão. Então, muito obrigada, e eu espero que as lives continuem sendo. E um abraço, né, para vocês. Eu gostaria de agradecer aí a oportunidade de vocês, e acho que uma das palavras que remetem à enfermagem é o cuidado e o amor que complementa, né? Porque eu acho que sem a conexão dos dois não haveria como. Mas espero que as pessoas se conscientizem melhor da nossa função no mercado de trabalho, do que é o trabalho do técnico, do enfermeiro, do médico, e comecem a valorizar um pouco mais, né? Se cuidar mais já em casa, já, e depois procurar esse nosso trabalho por última instância, né? Agora nos hospitais aí, muita coisa letiva foi cancelada, então, poxa, o trabalho que está sendo feito lá é somente essencial. E a gente não queria estar recebendo esse tipo de serviço, né? Que bom que a gente está bem, que a gente está em casa. E não sei mais. Tá ótimo, tá ótimo. Josué? Nossa, para mim, a enfermagem, a palavra para enfermagem seria fé, sabe? Fé de que vai melhorar, fé de que nós seremos reconhecidos, fé, mas não uma fé cega, sabe? Eu estava conversando com a Roberta sobre o termo romantizar, né? Então, outro termo que talvez a gente possa conversar depois, Roberta, seja fé, né? Porque a fé que eu acredito é uma fé que eu espero que aconteça e eu vou atrás dos meios para que aconteça. Então, acredito que a minha palavra para enfermagem seja fé, né? Fé nas pessoas, nos gestores, fé nos enfermeiros formados, fé nos enfermeiros pós-doutorados, né, já, fé nos enfermeiros que estão começando, fé nos enfermeiros que surgirão, fé. Acredito que a gente tem que botar um pouquinho de confiança em cada um. A gente não sabe que semente vai nascer, né? A gente só é responsável por plantar. Então, dar esse voto de confiança para todos eles. Agradecer pelo voto de confiança, né? Que foi dado para mim representar a graduação da enfermagem. Acho que é um peso muito grande. Um peso prazeroso. É muito bom estar aqui falando com a Thaís, uma colega minha de longa data. Conhecer a Diolha, né? E voltar a conversar com a Márcia. Acho que a gente já se viu alguma coisa na faculdade. Eu tô sempre nos corredores. Então é muito bom estar aqui, ter essa oportunidade de falar com vocês. Agradecer a minha família, que esteve fazendo comentários aí também, a participação deles. E agradecer, né? Acho que agradecer a Deus pela oportunidade pela mentalidade que Ele me deu, né? Pelos meus pais, pela forma como eles me criaram, porque não fosse essa mentalidade aberta, positiva, de tentar olhar para as situações da melhor maneira possível. Talvez eu tivesse me afundado lá em 2015, sabe? Com tantas greves, com críticas na escola, várias coisas. Sei lá, talvez eu tivesse me afundado no meio da faculdade também, por causa... Não, a gente não vai se iludir dizendo que é fácil, né? Mas também pela oportunidade, né, que a gente tem, que eu tive pelo menos de estar aqui hoje agradecendo, dizendo que vale a pena, que vai dar certo um dia. E botar aí no ar, né, as hashtags Abrações, Humanizações, 30 horas, porque são lutas nossas, né, lutas dos técnicos, lutas dos docentes, dos discentes, dos assistenciais. Então, acho que é uma luta de classe, sim, é uma luta humana e precisa ser uma luta da sociedade também, né? Reconhecer que o enfermeiro ele está ali para cuidar com ciência, com consciência, e ele precisa ser apoiado nisso, porque senão
várias práticas vão continuar sendo feitas, né? A gente lembra de Florence, que fez a diferença gigante na Guerra da Crimeia e na Revolução da Enfermagem, simplesmente pelo fato de ter a voz valorizada. Então, eu acho que o que hoje a gente pede é isso, né? Agradecemos as palmas, agradecemos as mensagens de apoio e pedimos que essas mensagens não acabem. Acho que eu contraria um pouquinho a Thaís, acho que o 2020 é o nosso ano, sim, para mostrar nossa força, mostrar nossa garra, mostrar o quanto nós amamos essa profissão, o quanto nós amamos as pessoas que nós não conhecemos, né, pelo fato de estarmos ali à disposição delas, é mostrar a cara da enfermagem que cuida e mostrar a cara da enfermagem que pesquisa, que investiga, que tem ciência, que tem estudo, que está ali, mas não está por qualquer motivo, né? Está por saber o que está fazendo, né? E reforçar que a gente tem medo por causa dos EPIs que a gente não tem. Eu estava conversando com enfermeira de Natal esses dias. A gente não tem medo porque a gente duvida de nossa capacidade. A gente sabe o que a gente pode fazer e a gente pode fazer muito. Nós precisamos de um voto de confiança da sociedade, que nos abrace, que nos apoie, que nos incentive, que cobre dos governadores, dos gestores, a aplicação de leis, de demandas que venham a nos favorecer e nos ajudar nessa caminhada que tem diversas dificuldades. Acho que eu encerro dessa maneira. Não sei se eu me estendi muito, mas agradecer pela oportunidade, pela Márcia, pelo pessoal da saúde mental. Saúde mental que está sempre entrando na minha formação. Eu nunca entrei em um projeto de saúde mental, mas eu estou sempre no meio do pessoal, seja no CAP, seja na faculdade de pesquisa. Então, agradecer por isso. Boa noite, pessoal que está assistindo. Ai, pessoal, eu estou aqui emocionada ouvindo esses, esses depoimentos, assim, eu acho que não poderia ter grupo melhor para representar aqui os acadêmicos de enfermagem, assim, vocês foram maravilhosos, as falas de cada um de vocês, contribuiu com... Cada um pegou um ponto diferente, né, falaram coisas parecidas, mas coisas diferentes ao mesmo tempo, e, nossa, foi muito legal poder ouvi-los, assim, por mais momentos como este, né, hoje, assim, a gente teve essa live rápida aqui, mas que a gente possa proporcionar mais, e que as universidades tenham, né, proporcionem mais esse espaço para que a gente possa falar das profissões em geral, e também, principalmente, da enfermagem, aí nesse ano da enfermagem, né, e eu queria também agradecer, então, por vocês, né, por estar aqui com vocês, por ter aprendido com vocês, pelas trocas, agradecer ao Josué, a Thaís, a Júlia, e também a equipe técnica que estava aí, né, nos bastidores, a Tília, né, enfim, e agradecer principalmente ao canal Conta Comigo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje mediando essa live, com esse tema tão importante, tão interessante, e por mais momentos como esse, tá? Então, eu encerro aqui a live, infelizmente, né, temos um horário, mas que a gente possa, né, possamos nos reencontrar aí em outros momentos, futuramente, para comemorar conquistas, comemorar, né, lugares alcançados, desconstruções de papéis, desconstruções desses lugares de gênero, né, desses lugares de profissões. Então, qualquer um é o que quiser ser, aonde quiser ser, como quiser ser, e é isso que a gente defende, é isso que a gente acredita, e muita fé, indiferente da crença, né, muita fé, com uma visão espiritual mesmo, um sentimento, acreditar, esperançar, como diz a nossa amiga Lia, né? Então, é isso, muito obrigada, e encerro então essa live de hoje, ok?